Moçada, vamos agora aí analisar três exemplos importantíssimos, tá? Nessa parte aqui de vetores, né? Esses exemplos são importantes para a gente poder aprender a identificar qual é o vetor resultante, tá? No vídeo passado, nós aprendemos a representar o vetor resultante. A gente fazia aquela ideia do encadeamento e no final nós tínhamos visto que o vetor resultante é aquele vetor que partia da origem do primeiro e ele ia até a extremidade do último. Agora sim, a situação aqui é diferente, eu já estou dando a figura e a partir da figura eu quero aprender aí a identificar quem é o vetor resultante. Essa aí vai ser a ideia, tá certo? Então, por exemplo, nessa primeira figura eu coloquei para vocês um vetor R, um vetor Y e um vetor Z. Qual dos três ali é o resultante? Hein? O que você acha? R? Não, cuidado, galera. Você falou R só porque R, né, é a primeira letra aí de resultante. Resultante, R. Não tem nada a ver. A letra ali não importa, pessoal. Cuidado, a letra não importa. Então esse R aqui não necessariamente é resultante. Pode ser, mas pode ser que não seja. Naquele caso ali não é a resultante, tá certo? Na realidade, pessoal, você tem que entender uma coisa. A resultante, ela é a ovelha negra da família de vetores. Como assim ovelha negra da família de vetores? Quer dizer que tem uma ovelha negra na família? Sim, tem sim. Quando você pegar uma família de vetores, né, você vai na sequência dos vetores. Ó. Perceba que o R, perceba que o Y, eles estão na sequência. O vetor Z, ele está fora da sequência, né? Ele está contrário, ó, à família de vetores. A família de vetores, ó, extremidade com origem, esse cara aqui, ó, tá extremidade com extremidade. Então perceba que o vetor Z, ele é o vetor que está contrário, ele é a ovelha negra daquela família ali de vetores. E quando a gente identificar quem é a ovelha negra da família, nós podemos dizer que ele é o vetor resultante. Então desses três vetores aqui, este cara aqui é o resultante. Então a gente pode afirmar na maior tranquilidade do mundo que este Z ele é igual a quem? R mais Y, né? Bem fácil. Z é igual a R mais Y. Como é que a gente fez para identificar? A gente analisou, vimos quem era a ovelha negra da família, quem é que estava contrário, né, à sequência dos vetores. Esse cara aqui, ó, estava na sequência, esse cara aqui estava na sequência, o Z estava contrário aí à família dos vetores. Então a gente fala que o vetor Z, ele é o vetor resultante, ele é a ovelha negra da família. Tá certo, pessoal? Uma outra dica para vocês. Então já fica com essa ideia, pessoal. O vetor resultante, ele é a ovelha negra da família, da sequenciazinha de vetores. Ele é quem vem contrário, né, aí em relação aos outros vetores. Tá certo? Uma outra dica muito bacana para você é o seguinte, você pode marcar um ponto naquela sequência de vetores, marca um ponto qualquer e você vai dar uma volta completa, tá, pessoal? Escolhendo sentido horário ou sentido anti-horário, não importa, tá certo? Quando você for dar a sua volta, né, os vetores que estiverem a favor do seu sentido de percurso, você vai colocar mais. Os vetores que estiverem contrário ao seu sentido de percurso, você coloca menos. Quando você chegar ao ponto onde você tinha partido, você vai igualar o vetor nulo. Aí você acha uma relação aí na maior tranquilidade, na maior facilidade, tá certo? Vocês vão ver aí nos livros que é super comum essa situação. Ele chegar e dar uma figura para vocês e pedir para você achar uma relação entre os vetores. Quando isso acontecer, é só você usar essa ideia aqui, ó. Eu vou marcar um ponto qualquer, por exemplo, um ponto aqui, ó, tá? E eu vou dar uma volta, por exemplo, eu vou nesse sentido, ó, sentido horário, tá certo? Quem estiver a favor do meu sentido horário, eu vou colocar mais. Quem estiver contrário ao meu sentido horário, eu vou colocar menos. Quando eu chegar naquele ponto onde eu comecei, eu igualo ao vetor nulo e eu acho aí uma relação entre os vetores na maior tranquilidade. Olha só como é fácil desse jeito aqui, ó. Por exemplo, o R está a favor do meu sentido. Então eu vou colocar aqui, ó, mais R. Beleza, fácil. O Y está a favor do meu sentido. Ó. O meu sentido é esse aqui. Eu vou dar essa volta completa, tá, pessoal? Então perceba que o R está a favor, por isso que eu coloquei mais. O Y está a favor, por isso que eu vou colocar aqui, ó, mais Y. Bacana? Fácil. Perceba que o Z ele está contra. Ó. O Z está contra. Então vou colocar aqui, ó, menos Z. Menos Z. E aqui eu chego ao ponto onde eu tinha partido. Quando eu chegar ao ponto que eu tinha partido, é igual ao vetor nulo. Tá aqui, ó. Igual ao vetor nulo. Bacana. Muito fácil, né? Devo passar aqui o Z para o outro lado. Passando o Z para o outro lado, eu chego à seguinte conclusão, ó, que R mais Y aqui é igual ao vetor Z, né? Então essa soma vetorial, ó, R mais Y é igual ao vetor Z. A gente pode falar que o Z ele é a resultante vetorial, como a gente já sabia, né? O Z, perceba que o Z ele é a ovelha negra da família de vetores. Então você vai com essa ideia. Ou você pega aquele cara
que está contrário à sequência, para você chamar de resultante, né? A ovelha negra da família. Ou então, você usa essa ideia aqui, que é uma ideia muito fácil. Você adota um sentido de percurso e você vai. Quem estiver a favor do seu sentido, você bota mais. Quem estiver contrário ao seu sentido, você coloca menos. Chegou no ponto de partida, igual ao vetor nulo, aí você tira uma relação entre os vetores na maior tranquilidade do mundo. Então vamos analisar aqui, ó, essas afirmativas que ele deu para a gente. Ele falou que o vetor z ele é igual a r mais y. E é verdade, ó, z ele é igual a r mais y, de fato. Este item aqui ele é o item que está correto, né? O item verdadeiro, sem dúvida. Aqui no segundo item ele fala assim, ó, que z ele é igual a r mais y. O módulo de z, né? Quando ele não coloca a representação vetorial, nós vimos que isso aqui é a representação do módulo, o valor numérico. Será que a gente pode falar que o valor numérico do z é a soma do valor numérico do r mais o valor numérico do y? Será que a gente pode falar que este tamanho aqui, ó, é igual a este tamanho mais este tamanho? Você não pode afirmar isso não, de jeito nenhum, tá, pessoal? Perceba ali que o módulo de z é diferente do módulo de r mais o módulo de y, tá? Isso aqui é falso. Eu já chamei a atenção de vocês na aula passada que quando você vai somar vetor, fazer aquela ideia do encadeamento vetorial, é diferente de você somar módulos, somar valores, né? Os valores numéricos. Então, assim, somar vetor, você tem que trabalhar com aquela ideia do encadeamento, tá certo? Aí foi a primeira maneira que eu ensinei para vocês, o primeiro método, né, de somar, usando aquela ideia do encadeamento, para depois você pensar no vetor resultante, tá certo? Então somar vetor é diferente de você somar módulo de vetor, são duas coisas completamente diferentes, tá? Então cuidado com essa história aí, viu, pessoal? E aqui eu coloquei uma outra situação para a gente. Será que a gente poderia escrever que o y ele é igual a z menos r? Será que isso aí está correto? Vamos ver. Daqui o y, se eu passar o r aqui para o outro lado, ele vai negativo. Aí realmente y ele é igual a z menos r. Lembrando que é tudo vetorial, ó, vetorial, né? Você pode passar a galera para o outro lado, isso aí não vai fazer diferença, tá, pessoal? Então, quando você estiver trabalhando com aquela equação vetorial, você pode passar todo mundo para um lado, pode passar todo mundo para o outro lado, passar só um termo, não importa, pessoal. Essa ideia a gente pode fazer na maior tranquilidade. Já chamei a atenção disso daí para você, disso daí na aula passada lá. Tá certo? Então esse item aqui está perfeito. A gente pode falar que este y aqui, ó, é igual a z menos r, né? É só você passar, por exemplo, ó, é só você passar aqui, ó, o r para o outro lado, você chega a essa conclusão, tá certo? Então este terceiro item aqui também ele é verdadeiro. Então o primeiro item é verdadeiro, o segundo item ele é falso, o terceiro item ele é verdadeiro, tá certo? Muito tranquilo, galera, muito tranquilo mesmo. Vamos aqui para o segundo exemplo. O segundo exemplo ele deu para a gente aqui, ó, o vetor KLB. Parece aquela banda, né? KLB. Vida, devolva minhas fantasias, o sonho de viver a vida, devolva meu amor, sem teu carinho. Ixi, viajei, né, professor? Ei, cara, das antigas aí, KLB, estão lembrados? Aquela bandazinha com aqueles três irmãos e tal, tudo. Pois é, eu coloquei aqui o vetor K, o vetor L, o vetor B, né? Tranquilo demais. Como é que a gente faz aqui, galera? Não tem errada, cara, não tem errada. Ou você já pode perceber aqui que quem é o cara que está contrário à família de vetores, quem é a ovelha negra da família, tá? Ou então você pode usar essa tática aqui, ó, do percurso, né? Nesse caso aqui, vamos ver quem é a ovelha negra da família, ó. O K tá vindo, o L que está na sequência, o B está na sequência. Ei, peraí, não tem ovelha negra na família. Então a gente pode falar que não tem vetor resultante. O vetor resultante ele é o quanto? Ele é nulo. Você pode tirar na maior tranquilidade aqui essa conclusão. Você pode falar que K mais L mais B é igual ao vetor nulo. Você não tem vetor ali resultante, né? O vetor resultante não existe a ovelha negra. Então aqui se você for para pensar comigo, você já pode afirmar na maior tranquilidade, ó, que K mais L mais B é igual ao vetor nulo, ó, tá? Não esqueça de colocar a representação vetorial, para poder ficar correto, tá certo? Uma outra maneira de você poder verificar isso daí na maior tranquilidade é assim, ó, marca um ponto, tá aqui. Eu vou, por exemplo, nesse sentido aqui, ó, sentido horário, tá? Quem estiver a favor do meu sentido horário, eu vou colocar positivo. Olha como tá fácil, ó, K positivo, L positivo, B positivo. Cheguei ao ponto de saída, cheguei, igual a zero. Vou repetir a ideia para vocês, ó. Você vai aqui, ó, na sequência, você vai dar uma volta completa. Os vetores que estiverem a favor do seu sentido de percurso, você coloca mais. Os vetores que estiverem contrário, você coloca menos. Perceba, o K está a favor, mais L, mais B, mais. Chegou ao ponto de partida? Cheguei, igual ao vetor nulo, ó, tá aqui. Essa conclusão a gente pode tirar na maior tranquilidade. É uma relação muito fácil, é uma maneira muito fácil daqui, pessoal. Cuidado que os livros, eles não trazem essa maneira aqui, essa maneira de você
estabelecer um sentido de percurso, dar uma volta completa e igualar o vetor nulo, tá? Colocando mais para quem estiver a favor do sentido de percurso, colocando menos para quem estiver contrário ao sentido de percurso. Aí você iguala o vetor nulo, aí você fica super tranquilo. Perceba então aqui, ó, que a primeira relação foi a primeira conclusão que a gente tirou. K mais L mais B é igual a zero. Aí você fala, não, não é não. Por que não é não? Tá certo ou tá errado esse item, pessoal? Aí você fala, tá certo. Não, tá errado. Qual o erro? Perceba que aquele igualou a zero. Você não pode falar que K mais L mais B é igual a zero. Não, falso, tá? É igual ao vetor nulo. Cuidado, galera, tem que colocar a representação vetorial. Então a gente não pode falar que K mais L mais B é igual a zero, não. Tá falso isso daí, tá certo? Tá erradíssimo isso. Você tem que falar que K mais L mais B é igual ao vetor nulo, tá certo? Então este item aqui tá falso. Só porque não tem a setinha, só porque não tem a setinha, tá certo? Tem que ter a representação vetorial, tá aqui, ó, que nem eu coloquei, ó, zero com a setinha em cima. Esse aqui é o vetor nulo, tá certo? Um vetor que tem módulo zero, tá certo? Fica com essa ideia. Será que eu posso falar que K mais L mais B é igual a zero? Galera, pelo amor de Deus, isso aqui é um absurdo tremendo, tá certo? Aqui você está dizendo que o valor de K, o módulo de K, mais o valor de L, módulo de L, mais o valor de B, mais o módulo de B, dá igual a zero. Pelo amor de Deus, galera, você não pode afirmar isso. Olha só o tamanho do valor K. Olha só o tamanho do L. Olha só o tamanho do B. Você está falando que o módulo de K, mais o módulo de L, mais o módulo de B é igual a zero. Falso. Muito falso daí, tá certo? Muito, 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 muito falso, tá certo? A gente não pode usar isso daí, galera. Eu já falei para vocês, tá certo? Que se você somar aqui os módulos, como é que pode dar zero essa história? Não pode dar zero neste caso. Você está somando os módulos, você está somando os valores numéricos e está igualando a zero. Isso daí não pode acontecer. Isso está erradíssimo, tá certo? Erradíssimo. Vamos ver aqui então o terceiro item aqui, ó. Terceiro item para a gente. Ele fala que o K, vetor K, mais vetor L, mais vetor B, ele é igual ao vetor nulo. Foi a conclusão que a gente tinha tirado, ó. K mais L mais B é igual ao vetor nulo. Esse item aqui é verdadeiro. Perfeito. E aqui por último ele fala que K mais L mais B é igual ao vetor nulo. Falso. Qual é o erro aqui, pessoal? O erro é que ele não colocou a representação vetorial. Aqui ele está dizendo que o módulo de K mais o módulo de L mais o módulo de B dá igual ao vetor nulo. Isso aí é muito falso, pessoal. Não tem nada a ver, tá certo? Então cuidado. Quando você for fazer, né, a tirar a relação vetorial, nessa ideiazinha que eu falei para vocês darem uma volta completa, certo? Igualar a zero, só que você tem que igualar, na realidade, não é ao número zero, tem que igualar o vetor nulo, ó, zero com essa setinha aqui. Se não tiver, pessoal, tá errado a questão, viu? Muito cuidado com isso daí, tá certo? Muito cuidado. Então, quando você fizer ali a sequência vetorial, fizer a equação vetorial, né? Se você der uma volta completa, analisando quem tiver a favor, você coloca mais, quem tiver contrário, você coloca menos. Chegando ao ponto de partida, você iguala o vetor nulo, não é a zero. Cuidado, existe diferença nisso daí, tá certo? Vamos aqui para o terceiro item para a gente poder dar uma analisada, ó. Coloquei aqui para vocês vários vetores, ó, A, X, T, Z, W, Q. Vamos ver aqui como é que a gente faz para tirar uma relação. Muito fácil. Vamos marcar um ponto, eu vou marcar um ponto bem aqui. E logicamente, pessoal, eu vou a favor, certo? Ó, eu vou aqui, ó, no meu sentido horário, que eu acho mais prático. Mas eu poderia ir no sentido anti-horário também, tanto faz, tá certo? Eu vou por aqui, ó, tá? Aí você pergunta, mas por que você começou aqui embaixo? Porque eu quis, cara, né? Você poderia ter começado aqui, ó, em qualquer lugar, não importa. Eu estou começando aqui porque eu quero, cara, sério. Então vai ficar assim, ó. Perceba que o A, ele está a favor. Então vai ficar assim, ó, mais A. Tá aqui, ó, mais A. Se você não quiser colocar o mais para o primeiro, não precisa. O X está a favor, meu percurso é esse, ó, mais X. Então vou colocar aqui, ó, mais X, para todo mundo entender, tá? O T está a favor do meu percurso, mais T. Eu estou indo no sentido horário, ó, tá? Mais T. Mais Z, o Z também está a favor, mais Z, tá aqui, fácil demais. O W está contra, então menos W, né? O W está contra, ó, menos W, tá bom? Ó, o W está contra. O Q está contra, menos Q. Menos Q, vetorzinho menos Q. Quando eu chegar no ponto de partida, é igual ao vetor nulo. Vetor nulo, lembrando, é um vetor com módulo zero. Está aqui, certo? Eu não posso igualar a zero, pessoal, porque isso aqui é uma soma de vetores, né? uma equação vetorial. Como é que você vai igualar uma equação vetorial a um valor escalar, a um zero? Não pode. Tem que ser um vetor, tá? Também. Essa equação vetorial é igual ao vetor nulo, tá certo? É igual ao vetor nulo. Então, assim, olha só como é que ficou. Ficou o vetor A mais X mais T mais Z menos W menos Q igual ao vetor nulo, tá? Vamos ver o que é que dá para a gente marcar aqui como opção correta, ó. Ele fala aqui na primeira que A mais X mais T mais Z é igual a W mais Q.
Vamos ver se é verdade. Se eu passar o W e o Q para o outro lado, eles vão positivos, né? A gente viu que a gente pode passar as letras para o outro lado sem problema. Então assim vai ficar exatamente ó, a relação que ele deu ali em cima. Se a gente passar o W e o Q para este lado, ali vai dar correto, vai ficar verdadeiro sim, tá? Numa boa, tranquilo demais. Aqui no segundo item, ele está falando que o módulo de A mais o módulo de X mais o módulo de T mais o módulo de W é igual ao módulo de Z, é igual ao módulo de W mais o módulo de Q. Horrível, pessoal. Não é verdade. Ó, será que a gente pode falar que o módulo desse cara mais o módulo desse, mais esse tamanho, mais este outro tamanho, é igual a este tamanho mais este outro tamanho? Não, a gente não pode afirmar isso não. A gente não pode tirar essa relação entre os módulos, tá? Já falei isso para vocês, tá bom? Este terceiro item, ele fala que A mais X mais T mais Z menos W menos Q. Até aqui tá beleza. Aí ele iguala a zero, falso. Por que que tá falso? Porque ele tem que igualar o vetor nulo, ele igualou a zero, então tá falso, tá? E perceba que o último caso ele está perfeito, ó. Ele fez a mesma soma vetorial que eu fiz e ele igualou ao vetor nulo, foi do jeito que eu fiz, então tá perfeito, ó. A gente pode marcar verdadeiro aí para ele, na maior tranquilidade do mundo, tá certo, pessoal? Então cuidado, cara, com esses itens que eu coloquei aqui para vocês, com esses exemplos que eu coloquei aqui para vocês, vocês vão conseguir resolver qualquer questão dessa parte agora, quando ele te der a figurinha e pedir para você tirar uma relação, tá? Como é que você vai? Você vai proceder da seguinte maneira, você vai ver quem é o vetor que está contrário, né? Aquele vetor que estiver contrário à família de vetores é a ovelha negra da família, a gente fala que aquele cara é resultante vetorial, tá certo? Então quem estiver contrário à família de vetores, a gente chama de resultante vetorial, tá legal? Se você não quiser ir por essa ideia, você marca um ponto e adota um sentido de percurso. Quem estiver a favor do seu sentido de percurso, você coloca mais. Quem estiver contrário, você coloca menos. E no final você iguala o vetor nulo, tá? E aí você tira aí qualquer relação, pode passar para o outro lado, pode trazer para o outro lado e tal, aí tanto faz. É só trocar os sinais, aí não vai ter errada, tá bom, pessoal? Muito legal essa ideia aqui, ó, muito fácil. Eu tenho certeza que agora você vai conseguir resolver qualquer questão aqui dessa parte, com essa ideia que eu passei para vocês, tá bom, galera? Muito tranquilo. Vamos para cá, galera, vamos dar uma lembrada aí na parte de lei dos cossenos, porque daqui a pouco eu vou apresentar para vocês a chamada regra do paralelogramo. A gente vai precisar daquela equação das leis dos cossenos, tá? Uma equação que vai ficar muito parecida, a gente vai entender de onde aquela equação ela vai sair, tá certo? Eu vou mostrar aqui para vocês a ideia muito tranquila, ó. Fazendo uma revisãozinha lá na parte de geometria, né? Coloquei aqui para vocês um triângulo, tá? Este lado do triângulo vale A, este lado aqui vale B, este lado vale C. Este ângulo aqui é o ângulo A, ângulo B, ângulo C, na maior tranquilidade, tá, pessoal? E como é que era a lei dos cossenos? A lei dos cossenos, ela servia assim, ó, quando você não tinha um lado, certo? Ou quando você não tinha um lado, mas em compensação você tinha um ângulo oposto a este lado, ó. Por exemplo, digamos que eu não tenho o lado A, mas eu tenho este ângulo aqui, ó, que está oposto ao lado A. E eu tenho esses dois lados, o C e o B. Dá para você achar o valor de A aí pela lei dos cossenos. A lei dos cossenos ela fica então desse jeito aqui, ó. A gente fala que este A2 é igual a B2 mais C2, né? Ó, B2 mais C2, vou anotar aqui para vocês. Ó, B2 mais C2, tá certo? Aí você coloca assim, ó, menos 2 vezes B vezes C, menos 2 vezes B vezes C, cosseno do ângulo aqui entre os dois lados. Quanto é que é o ângulo entre os dois lados? Ângulo A, vezes cosseno do ângulo A. Tá aqui, ó, ângulo Azinho, tranquilo, muito fácil essa ideia, tá certo? Digamos que eu tenho agora numa questão, eu tenho o valor do A e o valor do C, mas eu não tenho o valor do B, tá certo? Não tenho o valor do B. Quero achar o valor do B. E eu tenho este ângulo B aqui, ó. Eu tenho este ângulo B. Como é que eu faço para achar o valor de B? Usa a lei dos cossenos, né? Você pega o valor do lado que você não tem ao quadrado, tá aqui, ó, B2, é igual este lado ao quadrado mais este lado ao quadrado, A2 mais C2, né? Menos, pessoal, 2 vezes o produto aqui, ó, deles, menos 2 vezes o produto deles, A vezes C, vezes o cosseno do ângulo aqui, ó, entre os dois lados, o cosseno do ângulo aqui entre os dois lados, o ângulo aqui vale B, vezes o cosseno do ângulo B, tá? Muito fácil, muito tranquila essa ideia. Galera, vamos agora, digamos que a gente não tem o lado C e você queira achar o valor deste lado C. Você tem apenas o valor do lado A e o valor deste lado aqui B e o ângulo aqui entre esses dois lados, entre A e B. Como é que fica aqui, pessoal? Para você poder achar o valor deste C, você vai fazer assim, ó, C ao quadrado, né? Lado ao quadrado, lado que você não tem, vai ser igual A ao quadrado mais B ao quadrado, A ao quadrado mais B ao quadrado, né? Menos 2 vezes o produto deles, ó, menos 2 vezes AB, menos 2AB, cosseno
tá? Cosseno do ângulo aqui entre eles, né? Entre esses dois lados. O ângulo entre esses dois lados é o ângulo C. Então tá aí, pessoal, a ideia da lei dos cossenos na maior tranquilidade, tá certo? Vamos analisar agora aqui um paralelogramo para a gente entender aí essa figura paralelogramo que vai aparecer para a gente na próxima regrinha que eu vou ensinar para vocês, que é a chamada regra do paralelogramo. Então assim, antes da gente ir para a regra, nós vamos entender um pouquinho aqui o paralelogramo, tá certo? Tá aqui um paralelogramo, desenho aqui para vocês. Perceba que este lado aqui eu chamei de A, certo, pessoal? Este lado aqui eu chamei de B. É claro que o lado aqui em cima, ó, também vale B. É claro que este lado aqui também vale A, isso é uma coisa bem fácil, bem tranquila. A gente fala que o paralelogramo, esses dois lados aqui, ó, esses dois ângulos, desculpa, né? Os ângulos opostos eles são iguais, eu chamei de alfa e alfa. Os ângulos opostos aqui eles também são iguais, ó. Esse aqui é beta, aqui também a gente pode chamar de beta na maior tranquilidade, tá, pessoal? Beta também, tudo bem? Perceba, galera, se eu traçar aqui uma reta horizontal, como aqui é alfa, a gente pode falar que este ângulo aqui também é alfa. Eles são alternos internos, então a gente pode chamá-lo aqui, ó, na maior tranquilidade de alfa. E perceba, galera, a soma de alfa mais beta, né, ó, vai dar pra gente um ângulo raso. A gente pode falar aqui, ó, que alfa mais beta, certo? Ó, alfa mais beta é igual a 180 graus. Ângulo raso para a gente, na maior tranquilidade, tá certo? E o que é que a gente vai fazer aqui agora? Ó? Eu vou passar este beta para o outro lado. Passando para o outro lado vai ficar assim, ó, alfa igual 180 graus menos beta. 180 graus menos beta, ok? O que é que a gente vai fazer agora, galera? Eu vou pegar e vou aplicar cossenos dos dois lados. Este aqui é um ângulo, este aqui é outro ângulo, né? Eu posso aplicar cosseno dos dois lados. Então, não estou alterando, ó. Fica assim, cosseno de alfa. Como um lado é igual ao outro, se eu aplicar cosseno de um lado, cosseno do outro lado, nos dois ângulos, como um ângulo é igual ao outro, né? Este ângulo alfa, ele é igual a este ângulo aqui, ó, 180 menos beta, certo? Se eu aplicar cosseno dos dois lados, eu não estou alterando. Então vai ficar assim, ó, cosseno de 180 menos beta, tá certo? Então vai ficar assim, galera, ó, cosseno de alfa, você fazendo uma redução, né, ao primeiro quadrante, nós vamos ficar com isso daqui, ó, cosseno de 180 menos beta. Isso aqui vale menos cosseno de beta. Lá da trigonometria, a gente pode tirar essa relação aqui na maior tranquilidade, ó. Cosseno de alfa, ele é igual a menos o cosseno de beta, tá? Aí se você tiver um pouquinho enferrujado na trigonometria, é só você dar uma olhada lá nessas relações trigonométricas, essa parte de redução aí ao primeiro quadrante, você chega a essa conclusão, tá certo? E o que é que a gente vai fazer, galera? Perceba aqui que eu não tenho nenhum triângulo aí formado, mas eu posso dividir aí este paralelogramo de tal maneira que apareça para mim um triângulo, tá certo? Então eu vou dividir este paralelogramo assim, ó. Eu vou dividi-lo dessa forma aqui para poder aparecer um triângulo para mim, ó. Um triângulozinho bacana. Tá, vamos ver aqui se eu consigo fazer a divisão para ver se o triângulo ele aparece, para ver se ele não fica muito feio. Tá aqui, ó, ficou horrível, ridículo, né? Tá aqui, ó, muito ruim mesmo. Mas tá aqui, galera, dá para entender, né? Ó, tá aí, ó. E a minha ideia é tentar achar este valor aqui, ó, este lado pontilhado. Eu tenho um triângulo aqui embaixo. A minha ideia é tentar achar este lado pontilhado, que eu vou chamá-lo de R, tá certo? Vou chamar de R este lado aqui deste triângulo aqui de baixo. Tá aqui o triângulo de baixo, tá certo? Ó. Este lado que eu não conheço, eu vou chamá-lo de R, tá certo? Tranquilo, muito fácil. É claro que aqui, pessoal, como eu tenho o lado A, tenho o lado B e tenho este ângulo aqui, ó, o ângulo entre os lados, eu posso usar o quê? A lei dos cossenos, né? Posso usar a lei dos cossenos que nós já vimos aqui. A lei dos cossenos, ela funciona muito bem quando a gente não tem um lado, a gente tem o ângulo oposto ao lado que a gente não tem, e nós temos os dois lados do triângulo, né? Ali entre aquele ângulo ali que a gente tem, certo? Dá para você poder usar a lei dos cossenos aí numa boa. E é o que eu vou fazer aqui, galera. Olha só como é que vai ficar a lei dos cossenos. Vai ficar assim, ó, R ao quadrado, né? R ao quadrado é igual a, este lado aqui ao quadrado, ó, é igual a ao quadrado mais b ao quadrado, a ao quadrado mais b ao quadrado, tranquilo, né? Fácil, ó, a ao quadrado mais b ao quadrado, menos 2 vezes a vezes b, vezes o cosseno do ângulo beta, ó. Cosseno do ângulo beta. Tá aqui, ó, cosseno do ângulo beta. Só, pessoal, que perceba que este carinha aqui, ó, eu tenho, ó, menos cosseno de beta, ó, menos o cosseno de beta, isso daqui eu conheço. Tá aqui, ó, menos cosseno de beta, eu posso trocar por quem? Quem é menos cosseno de beta? Cosseno de alfa. Posso trocar aqui por cosseno de alfa, tá? E aí eu chego à seguinte conclusão, é uma conclusão que vai ser muito importante aqui nessa parte de vetores, né? Para a gente depois lá na frente aprender a calcular a resultante vetorial. A nossa equação ela vai ficar assim, ó, A2 mais B2, tá certo?
Como eu estou trocando aqui, ó, este menos cosseno de beta por cosseno de alfa, então vai ficar mais 2AB. Troco esse menos pelo cosseno, vai ficar positivo então, cosseno de alfa. Tá aqui, ó, cosseno de alfa, tá? Então a minha resultante, este valor R, né? Este valor R aqui, ó, que eu estou calculando, tá aqui, ó, este valor R, este lado aqui, ó, né? Essa diagonal, aliás, tá certo? A gente vai calcular desse jeito aqui, pessoal. Perceba? E o que é o ângulo alfa? É o ângulo entre os lados A e B, ó. Este ângulo aqui entre os lados A e B, tá certo? Este ângulo aqui entre eles. O R é esse pedaço aqui, ó. Então a gente chega a essa relação. A gente pode falar que isso daqui é a lei dos cossenos? Não, não é a lei dos cossenos. A lei dos cossenos tem um menos, tá, pessoal? Cuidado, não é a lei dos cossenos, porque a lei dos cossenos tem um menos, tudo bem? Aqui, na realidade, a gente está analisando, perceba que tem um mais, tá certo? Que eu fiz uma jogada aqui, eu achei uma relação entre os ângulos, né? Entre este ângulo e este ângulo aqui vizinho, tá certo? Aí nós acabamos descobrindo que o cosseno de alfa, ele vale menos cosseno de beta, fiz a substituição e por isso ficou mais, tá certo, pessoal? Então essa ideia vai ser muito importante para a gente de agora em diante, né? Nessa parte de regra do paralelogramo, que nós vamos ver uma regra importantíssima aí para você poder resolver as questões aí de resultantes vetoriais, tá certo? Então acompanhe agora aí a ideia de regra do paralelogramo para a gente poder ficar tranquilo. Vamos lá então, acompanhe, ok?